eu vejo um senhor. Ele tava cortando lenha, tava num lugar assim aberto, ao ar livre, com várias pilhas, várias pilhas de lenha para cortar. Ele era um senhor, devia de ter uns 50 e poucos anos. Eu vejo uma criança, deve ter uns 10 anos, uma menininha loira, bem branquinha, de olhos azuis. Ela queria aprender a manusear o machado, né? Sim. Martelo, não sei o instrumento que ele usava para cortar as toras. E eu vejo que ele não queria deixar, porque ela era muito pequena, né? Sim. E ela fica brava porque ela não se considera pequena. Ela já se considera quase uma mulher. Ela queria fazer tudo que o vô fazia. Era avô dela, né? Sim. Ela não queria aprender as coisas que a avó ensinava. Eu vejo agora a avó estava bordando em casa, fazendo trabalhos assim, manuais e femininos. Ela achava muito chato, monótono, cansativo e ela não sentia que tinha jeito. A avó dizia que ela tinha que aprender, porque um dia ela iria casar e ela teria que assumir o papel dela. Ela dizia que ela não precisava casar, que ela ia conseguir fazer tudo. As coisas de mulher e as coisas dos homens, não iria precisar de um homem. Ela dava risada, dizia que ela era muito criança. Que uma hora ela ia entender que era necessário que ela tivesse um marido, porque ela tivesse filhos. E ela dizia que ela poderia ter filhos sozinha. E aí a avó dava risada, né? Porque
Ela era muito inocente. E sempre a avó dizia que uma hora ela ia entender tudo. Ela ficava irritada porque ela esperava uma explicação. E ela sentia que os adultos escondiam coisas, achando que ela não iria entender. E ela tinha certeza que iria entender tudo. O vô, ele gostava muito dela. Porque ele dizia que diferente do pai dela, que era o filho dele, Sim. ela era muito mais ativa, proativa, que era uma luta para ele pedir para o filho, mandar o filho fazer as coisas, mandar o filho ajudar, ensinar e colocar na cabeça do filho ensinamentos. E ela era totalmente faminta por aprender, curiosa, queria fazer tudo, e ele que não deixava. Porque ela era muito pequena, né? Mas logo ela cresce e já ganha mais corpo. Não demora muito e aí ela já estava fazendo tudo. E ele não dizia diretamente, mas poucas palavras que ele dizia, ela entendia que como se fosse um desperdício ela ter nascido mulher, que ela teria que perder o tempo ficando dentro de casa com tanto potencial. E mesmo crescida, ela ainda não mudava de opinião sobre não precisar de homens, não querer casar e ela só vai entender bem mais tarde na adolescência, através dos amigos, que os filhos se faziam através do ato sexual, e ela fica com vergonha porque ela não sabia disso. E ela fica com raiva dos pais por não terem contado para ela, ensinado para ela, e ela teve que passar por inocente, por boba. Na frente dos colegas, amigos. Os avós estiveram mais presentes na criação dela do que os pais. Ela tinha muito mais consideração e afeto até pelos avós do que pelos pais. E isso fazia com que a relação dela com os pais fosse mais fria e ao mesmo tempo com uma certa resistência. Tipo, quando vinham coisas, pedidos ou ordens dos pais, Sim. ela resistia, ela não queria dar o braço a torcer, ela não queria obedecer. E havia até uma discussão do tipo, como se os avós tivessem falhado na criação, porque ela não respeitava tanto assim os pais. E os pais, ficavam discutindo com o outro, a mãe e o pai, como se fosse culpa de ter deixado ela ser criada pelos pais dele, né? Em vez de a mãe ter assumido, mas os dois
trabalhavam e o que eles ganhavam era essencial para que eles pudessem ter uma boa vida. Eu vejo ela estudando para ser professora. E eu vejo ela se destacando, porque ela era muito dedicada, muito inteligente, muito curiosa. E ela conseguiria a oportunidade de trabalhar numa outra cidade, uma cidade grande, como professora. Só que os pais não queriam que ela se afastasse da família, com medo dela se perder, de acontecer algo ruim, e que ela deveria seguir, né, o padrão, né, de casar, de cuidar da família e deixar meio que essa parte mais para um homem, e eles estavam à procura de um homem melhor sucedido para que pudesse sustentar ela, inclusive, de repente, até a família, né? E foi o que aconteceu. Em vez dela ir para outra cidade, ela foi impedida e o pai arranjou um bom casamento para ela, que ela não queria. Sim. E no começo ela resistiu bastante, dizia que não ia, que ia fugir, que não sei o quê. Mas eles acabam convencendo que ela teria uma grande oportunidade que muitas mulheres gostariam, mas que jamais iriam ter. E as próprias amigas incentivavam ela também, porque eram loucas para casar. Ela era a única que não pensava sobre isso. As outras eram alucinadas e só pensavam nisso, era a motivação da vida delas. Enquanto ela preferia muito mais estudar e se dedicar a conhecer, adquirir conhecimento cada vez mais e conhecer o mundo afora, porque eles moravam meio que num lugar interior e era muito pequeno para ela. Sim. Todas as amigas delas ajudaram, né, em várias partes dos preparativos do casamento, ao longo do noivado. Ela não tinha motivos para dizer não, para tentar fazer alguma atitude revolta ou rebelde, né? Tava tudo dentro dos padrões e dos conformes. A avó estava super feliz também. Ela sentia que a única pessoa sensata da família era o avô.
que ele desde pequenininha sempre dizia que ela era um desperdício de talento na humanidade, como mulher, tendo vindo como mulher, né? Mas era também algo que não tinha o que se fazer, né? E aí, diferente dos pais que tiveram que trabalhar, ela não precisou. E ela sempre teve todo o conforto. Tinha um marido sério que admirava muito ela, principalmente ela sabia que pela beleza dela. Ela era um típico uma mulher que atraía os homens por ser loira, de olhos azuis e clarinha. Então os pais jamais iriam perder a oportunidade de arranjar um bom casamento, né? Ela sentia que o marido se atraía muito por ela. Sempre estava querendo agradar. Era como se ele quisesse conquistá-la. E diferente dos outros homens, que as esposas acabavam sempre reclamando que eles davam pouca atenção, sempre estavam com os amigos, bebendo. Ele era muito disciplinado, metódico, e ela se sentia sufocada com isso. Ela queria mais liberdade. E ela não ia achar nada ruim se o marido ficasse voltando tarde e ficasse fora para ela poder fazer as coisas dela com privacidade. Ela se sentia muito presa, muito controlada. Logo ela engravida, eu vejo ela enjoando. E todos muito felizes, os criados, o marido, a família, todo mundo muito na expectativa. E quando nasce o filho, ela meio que fica perdida. Era como se ela não conseguisse ainda assimilar que agora ela é mãe e que aquilo era dela e que ela tinha que cuidar. E ela ficava pensando como é que a avó, a mãe conseguiu lidar com isso e sem ajudantes, porque ela tinha muitos empregados. E mesmo assim ela se desesperava, como se não soubesse como lidar com a criança e era como se tivesse tudo errado. Ela tivesse nascido na família errada, nascido no sexo errado, nascido num lugar errado. Como se ela estivesse fora do contexto. E a adolescência também, os amigos sempre pensavam diferentes dela e ela sempre acabava ficando quieta, porque ela sabia que ela pensava o contrário e que não seria aceita as ideias contrárias.
diferente das outras mulheres, ela não era fresca também, cheia de mimos, né? E vaidade extrema. E ela acaba diferente dos pais que ela não teve contato, ela decide que ela ia se dedicar mesmo à educação do filho e diferente das mulheres da classe dela, do meio dela, social, que não quase não tinha um contato com os filhos, era meio que distante, elas não queriam se descabelar, não queriam ter muito esforço, ela acabava brincando com o filho, entrando na fantasia da criança, encorajando as fantasias. Então era como se ela fosse uma mãe meio doida, porque ela viu que não tinha muito o que ela fazer com a vida que ela tinha. Ela era muito limitada com aquela vida e ela não queria ser que nem as outras mulheres que só pensavam em joias, em vaidade, em roupas, em exibicionismo. Ela achava aquilo tudo muito sem graça, vazio e sem fim. E por causa disso, o filho acaba ficando muito apegado a ela e causando até um certo ciúmes do pai, que achava que ele ia ser um menino muito fraco. Ela acaba tendo 2 filhos, meninos. Como ela educou eles de forma livre para poderem se expressar, desde sempre eles diziam que não queria ser igual ao pai. Porque o pai ele era muito estressado, sério, bravo e muito arrogante. E a mãe dizia que eles tinham que dar seguimento aos negócios da família, né? Porque afinal era isso que o pai esperava deles. E mesmo ela, sabendo que não faria eles realizados e felizes, ela tinha que apoiar o marido, sabia que esse era o papel dela, né? E aí, quando os 2 vão para a faculdade, né, e eles estudam fora, o pai queria oferecer os melhores estudos e era fora de lá, né, de onde eles viviam, uma outra cidade. Agora eles só se comunicavam por cartas e ela começa a ter uma intuição de que alguma coisa estava errada, que os 2 estavam escondendo alguma coisa dela. Sim. E aí ela meio que contrata um dos funcionários para vigiar.
mas não funcionários que eles conheciam, contratam um outro funcionário. E aí ela acaba descobrindo que eles não estavam fazendo o curso que o pai tinha determinado. E ela já ia intervir quando ele fala, mas eles são os melhores alunos. E todo o talento e reconhecimento que eles estavam tendo, estudando a área deles. E ela fica enlouquecida porque ela não sabe se ela finge que não sabe e deixa eles continuando, que era o que ela queria, ou se ela fazia o que o pai faria. Que o marido, né? Que o marido faria, que era intervir. E aí então ela decide dizer pro marido que queria voltar a estudar. E aí o marido acha estranho, né? E aí ela fala, você prefere que ela fosse uma mulher que nem as outras, que só pensa em gastar o dinheiro do marido com joias e roupas, aí ele já cresceu os olhos, né? E aí então ele permite que ela estudasse, mas ela estuda ali, por ali mesmo, com até particular, né? Uhum. E ele achou, assim, muito interessante, né? Que, enfim, ela tinha voltado a se interessar em estudar essas coisas. E já que ela realmente não tinha mais que cuidar dos filhos que já eram, né, crescidos. E aí quando eles retornam, acontece um escândalo, né? O marido dela quase infarta, porque ele tinha gastado muito dinheiro e estava na expectativa do que os filhos iam trabalhar com ele, né? E ela meio que finge de que também não sabia de nada, mas com bastante culpa, né? De ver o marido quase infartando, né? Passando mal. E aí ela dizendo que iria ajudar ele, e aí aí ele fala que ela sabia, né? Do tipo, ela que foi dizendo que não sabia. E aí os filhos também dizendo que ela não sabia de nada, que eles fizeram realmente tudo escondido. E aí meio que ele ficou com aquele jeito de não acredito, mas fazer o quê? E aí ela acaba então sendo o suporte do marido, Sim. que é o que ele esperava dos filhos. E no começo foi bem complicado. Porque ela nunca tinha trabalhado na vida. E ela foi percebendo que pouco se aproveitou daquilo que ela estudou e o que mais interessava era a prática mesmo, do dia a dia. E aí, conforme ia passando o tempo, ela ia se acostumando. E não só se acostumando, mas também observando que ela faria uma gestão bem diferente da gestão que o marido fez, do que o sogro dela fez e os antepassados fizeram. Só que ela não podia fazer nada. Porque eles jamais iriam aceitar uma mudança que seria praticamente radical, mas que ela tinha certeza que seria muito melhor para os negócios da família, mas ela ficava limitada por ser uma mulher, tendo que se submeter a apenas fazer o que eles falavam para ela fazer.
Os filhos acabaram, depois daquela confusão toda, morando fora. Sim. E a família acabou se separando. E ela sente que o marido se sentiu traído por ela. Depois desse episódio em que ele não acreditou que ela não soubesse, era como se eles fossem apenas colegas, conhecidos. Não tinha mais uma relação marido e mulher. Sim. E ela tem aquela sensação de que ela poderia ir embora a qualquer momento. Só que, já que ela não tinha um casamento, só que ela não tinha coragem. Porque ela tinha certeza de que a capacidade que ela tinha intelectual, ela estava garantida em qualquer lugar. E ela também tinha as heranças dela, não era assim, né? Tipo, ela não veio totalmente do zero, né? E não tinha mais os filhos, não tinha nem o marido, né? Que ele só estava ali morando com ela, mas eles não tinham um relacionamento. Era totalmente morno e apagado quase, né? Eles frequentavam às vezes os eventos sociais e era mera formalidade ser considerada marido e mulher, né? E aí então ela começa a verbalizar mais, expressar mais o que ela sentia dentro do trabalho e as ideias que ela tinha, porque ela começa a se sentir muito sufocada e ela começa a ter reconhecimento de todos, e o marido começa a ficar incomodado e enciumado e com inveja disso, porque ela se demonstrava mais competente e ele jamais iria admitir isso. E aí então a relação dos dois passa a ficar complicada porque eles começavam a brigar sempre. E aí ele, com raiva de se sentir humilhado, acaba traindo ela. E aí ela fica com tanta raiva que consegue ter coragem de se separar. Mas, muito inteligente, ela vê que não ia compensar financeiramente.
Então ela decide fingir que tolerava toda aquela situação, continuando o trabalho. E aí ela acaba se envolvendo com um dos amigos dele, meio que por vingança, se aproveitando que ele sempre foi atraído por ela. E era como se ela tivesse um aliado nos negócios, Sim. porque ela sabia que ele era ambicioso. Aí o marido descobre. Sim. E nesse dia ele aguardava ela, bêbado, em casa. E ela já meio que desconfiava o que era. E ele estava extremamente agressivo e xingando ela de todos os tipos de nomes chulos, ameaçando ela até de morte, ameaçando esfaquear ela. Eles dormem em quartos separados agora e ela fica com medo de que ele queira se vingar dela. E da mesma forma que ela pensou que não compensava se separar, ele também queria se separar, mas não se separava porque não compensava. E eles então decidem conviver, mas era muito feio porque todo mundo sabia que eles não eram um casal, de todo o escândalo que acontecia entre os dois. E todo mundo fingia que não sabia de nada e eles também fingiam que ninguém sabia. E era uma palhaçada. Aquela convivência, aquela sujeira. E ela mal via os filhos e ela já tinha até netos grandes e pouco ela via eles. E quando ele fica doente é totalmente insuportável, porque ele se torna uma pessoa extremamente desagradável, amarga, e não parava um funcionário porque ele destratava todos. E ela não aguentava mais. E ele vivia dizendo que ela estava feliz por ele estar daquele jeito. E, na verdade, ela não estava feliz, ela só queria que ele morresse mesmo.
Só que ele não morria logo, porque ele ficou durante anos nessa situação de doença e enchendo o saco. E ela tendo que aguentar. E também torcendo para que ele não tivesse feito filhos afora. Não ter que partilhar da herança. Sim. E assim que ele desencarna, que ela sente um certo alívio, ela adoece. E ela se revolta, porque ela achou que ela ia aproveitar um pouco da vida agora que não tinha ele, mas restava pouco tempo de vida para ela também. Os filhos voltam e eles voltam a ser uma família e ela se aproxima dos netos, mas dura muito pouco tempo e ela desencarna. E depois que o corpo morre, o que acontece com ela espiritualmente, o que ela faz, para onde que ela vai. Ela vai para o plano astral superior e passa pelo hospital astral com com muita baixa energia, Sim. com sintonia de tristeza, de frustração e ao mesmo tempo raiva e muito pesada. E aí conforme ela vai ficando lá, ela vai ficando mais leve, vai se purificando daqueles sentimentos negativos. E ela enxergava tudo naquele momento, ela, na verdade, sempre teve consciência de tudo, mas não tinha forças para fazer uma vida diferente. Era como se estivesse vivendo no automático. Ela sabia que ela poderia ter feito melhor da encarnação dela, mas não fez, por falta de força. E apesar dela lamentar que os filhos pouco conviveu com ela, depois da maturidade, Sim. pelo menos ela entendia que ela deixou o caminho deles livres para eles viverem a vida deles. Mas ela esperava que numa próxima oportunidade ela pudesse conciliar os dois. Deixar os filhos livres, mas ao mesmo tempo tê-los por perto. E se desapegar dos valores materiais, porque ela percebeu que o fato dela se apegar à materialidade de forma tão grande naquela encarnação fez com que ela não tivesse coragem de mudar de vida, de tomar outras decisões. Era como se ela não tivesse escolha. E também a questão do orgulho. Era como se ela abrisse mão de tudo, e o orgulho dela ficaria muito ferido. Como se ela saísse perdendo. Então era uma mistura do apego pelo valor material como o orgulho de não sair perdendo. Porque naquela sociedade, se você não é bem sucedido financeiramente, você está perdendo. Você é menos. Está fracassado.
E eu vejo ela desejando ter a oportunidade numa próxima encarnação de nascer como homem. E o mentor mentalmente dizendo que aquilo não era importante. Não nas próximas gerações, em que a humanidade estaria um pouco mais evoluída e os valores feminino e masculino estariam um pouco mais equivalentes, e que o importante seria ela realmente ter coragem, porque a intuição era forte dentro dela e sempre seria forte. Mas a determinação mental e emocional de seguir com a essência, com os desejos de autorrealização, desapego ao status, ao orgulho, e que a autoobservação seria uma das melhores ferramentas, porque os sentimentos respondem a maior parte dos questionamentos. Eu vejo agora ela numa postura meditativa, Sim. com todos os chakras equilibrados, energizados, uma luz dourada sobre ela. E ela foi ficando por lá. E então mentalmente vamos agradecendo a mentoria espiritual da Adriana, a toda a egrégora da psicoterapia encarnacionista no mundo espiritual, aos nossos amigos espirituais dos planos superiores e também os nossos mentores espirituais, pela permissão, pelo amparo, pela proteção e a oportunidade de acessarmos o passado imortal da Adriana, os aprendizados aqui gravados e impressos em nossas vidas neste exato momento. Fica aqui a nossa gratidão.